Esta noite, irmãos, tem uma palavra para os irmãos. Que vocês abram os ouvidos. Não deixe que o inimigo roube a palavra, porque esta palavra, ela deve ser aplicada na sua vida. É a vida da igreja, a vida do povo de Deus. Sacerdotes e sacerdócio. Talvez você não entenda o que é isso. O povo de Israel, lá na região do Oriente, os egípcios tinham seus sacerdotes. As religiões dos egípcios, as religiões dos filisteus tinham seus sacerdotes. Mas no início o sacerdote era o patriarca, o chefe da família. E na falta do patriarca, era o primogênito que o substituía. Então todo aquele que abria a madre, ele era dedicado ao Senhor. No decorrer da história, quando Deus instituiu a nação de Israel, Ele escolheu a família de Arão para serem que? Sumos sacerdotes. E a tribo de Levi para exercer o sacerdócio no templo. E hoje, o Senhor quer nos dizer que cada um dos cristãos são sacerdotes. Amém? Amém. Então você pense nisso. Você tem a primazia de estar sempre na presença do Senhor. Abramos a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, 4 a 5. Fiz um esboço aqui. Vários textos da Bíblia que eu quero mostrar para os irmãos. Poderia falar novamente, mas os irmãos me conhecem. Gastei alguns dias para fazer isso aqui. Que o Senhor nos dê graça, que o Espírito Santo do Senhor, como aplicou no meu coração, e pelas misericórdias, pela graça do Senhor, eu vivo isso. Eu sou sacerdote diante do Senhor, não no sentido clerical, mas no sentido de renascido, salvo por Jesus. Amém. Isso que você precisa entender no sistema religioso que nós vivemos hoje. Pedro 2, 4, 5 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, quanta revelação Pedro teve aqui através do Espírito. O que Deus queria com a nação de Israel lá no Velho Testamento, Pedro está colocando agora para a igreja, para mim, para você, para todos que estão aqui, para todos aqueles que são salvos, remidos pelo sangue de Jesus. Quem não é salvo precisa se converter para tornar-se sacerdote também do Senhor. Vemos nestes dois versículos que os crentes constituem casa espiritual. Casa espiritual de Deus. Quer dizer, você é casa de Deus. E que os crentes, como sacerdócio santo, devem oferecer sacrifícios espirituais. Mas lá adiante nós vamos saber o que é sacrifícios espirituais. Assim sendo, somos edificados casa espiritual. Quer dizer, eu sou o templo de Deus, você é templo de Deus.
Deus em Cristo Jesus está edificando uma casa espiritual, colocando todos os cristãos no devido lugar, e integrando-os uns aos outros, e cada um deles com a vida de Cristo Jesus. Temos a vida de Cristo, e por termos a vida do Senhor, nós somos integrados uns aos outros, pedras vivas, formando uma casa espiritual no grupo, no geral. Efésios 2,19 diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Hebreus 3,6 diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. Como filho em sua casa. Quem é a casa do filho? Sou eu, é você, a qual casa somos nós. Assim, vemos estes textos: seremos sacerdócio santo. Os sacerdotes do Antigo Testamento e os cristãos sacerdotes, olha, as palavras dizem muitas coisas. Muitas vezes não entendemos a Bíblia porque não entendemos a língua que nós falamos, e também nós não a lemos. Irmãos, é sério as coisas, precisamos ver isso. Os sacerdotes do Antigo Testamento e os cristãos sacerdotes do Novo Testamento têm características em comum. Quais são as características do sacerdócio do Velho Testamento e do sacerdócio como cristão hoje? Vamos lá. Primeira característica: o sacerdócio é um privilégio dos eleitos. Quem é o eleito? Pode dizer: o sacerdote. O sacerdote. Você é o quê? Sacerdote. Temos que colocar isso na mente. Vamos lá. Êxodo 28. Êxodo 28, versículo 1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele. Falando a Moisés aqui, Deus falando a Moisés: dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Então, eles foram escolhidos, a família de Arão escolhidos, e os descendentes primogênitos da nação de Israel para oficiarem como sacerdote. A família de Arão como sumo sacerdote. Hebreus 5,4. Hebreus 5,4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então você também é um eleito, como a família de Arão foi chamado para oficiar diante do Senhor. Em Hebreus 5,4 está dizendo que também você é um eleito. Não existe alguém superior. Outra característica do sacerdócio santo: os sacerdotes são purificados dos pecados. Vamos lá. Levítico 8, versículo 1 ao 3. Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Quem está te chamando aqui? Que eles purificados dos seus pecados através das ofertas do novilho da oferta. Já em Tito 2,14.
Tito 2,14 diz assim: sacerdotes são purificados dos pecados. 2,14. Tito 2,14: a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, os sacerdotes, eles eram os eleitos de Deus, você também é. O sacerdote, ele era purificado por Deus, você também é. Amém? Amém. Outra característica do sacerdote: os sacerdotes são ungidos para o serviço. Lá no Velho Testamento, Levítico 8, 12, versículo 12 e versículo 30. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Versículo 30. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes e a seus filhos e as vestes de seus filhos. Vamos lá, em 1 João 2, 20 e 27. É muito texto, mas vamos lá. 1 João 1 João capítulo 2, versículo 20 e o versículo 27. Você também é ungido para o serviço, como foi Arão lá no Velho Testamento. Você também é sacerdote. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Qual é a unção que Deus está falando aqui? De você distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Então, como sacerdote, como Arão, a sua casa foi ungido para oficiar diante do Senhor. Você, como cristão, sacerdote, você também é ungido. Você tem a unção do Espírito Santo na sua vida para oficiar diante do Senhor. Então, é privilégio dos eleitos. Também somos purificados dos pecados e somos ungidos para o serviço. Quarta característica: os sacerdotes são ordenados para uma vida de obediência. Lá no Velho Testamento, Levítico 10, 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Amém? Irmãos, aqui os irmãos podem ver, eles foram ungidos para o serviço, e aqui nós vemos aqui que eles foram punidos por Deus, porque Deus ordenou. O que ele tinha que apresentar diante dele era algo que ele ordenou. Alguns dizem, por eles pegarem fogo que não é do altar e apresentaram diante do Senhor. E quando nós estamos reunidos, por exemplo, o que nós apresentamos a Deus? O que nós estamos apresentando a Deus? Muitas das vezes levamos as reuniões por brincadeira. Quantas vezes a gente fica sabendo, por exemplo, de irmãos, irmãs, dão mais atenção a um celular dentro da reunião do que a palavra sendo pregada. Olha, Nadab e Abiú apresentou fogo estranho. Qual é o fogo que você tem que apresentar diante de Deus? Como sacerdote, é de adoração, de serviço ao Senhor.
Tudo que nós fizermos em reunião, tenhamos cuidado. Ananias e Safira apresentaram um fogo estranho diante do Senhor. Os irmãos sabem o que aconteceu com eles. Foram fuzilados e queimados. Já pensou se Deus não tivesse misericórdia? Quantos poderiam morrer dentro de uma reunião, no momento de culto a Deus, por estar apresentando fogo estranho? Irmãos, nós precisamos ter temor e tremor. Quantas vezes no momento de estarmos adorando o Senhor, não temos atenção a outra coisa? Qual é o fogo que você apresenta diante de Deus na hora da reunião da igreja? Ou na sua casa em particular? Levemos as coisas de Deus a sério. No dia eu estava no shopping com uma pessoa. Estava eu, a Edmara, estava a cunhada dela lá, ela com o celular na mão, recebeu uma mensagem. Aí ela falou assim: gozado, a pessoa está passando a mensagem aqui, agora é a hora da reunião lá da igreja, onde eles estão lá. Então, irmãos, a fonte do fogo é de Deus, é para Deus. Tenhamos cuidado. Talvez Deus não esteja consumindo, mas a vida espiritual já foi queimada ou está sendo queimada dia a dia. Aí vem os problemas, as dificuldades, nós não sabemos. Romanos 16, 19, vamos lá. A obediência. Romanos 16, 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Alguém já dizia que o crente deveria chamar, não crente, mas chamar-se obediente. Cuidado com o nosso relaxo com as coisas espirituais. Então, os sacerdotes são ordenados para uma vida de o quê? Obediência. E você é o quê? Sacerdote. A quinta, o sacerdote deve honrar a palavra de Deus. Malaquias 2,7. Diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Essa responsabilidade não é minha, não é do presbitério, não é dos irmãos, é de você, meu irmão. Lá no mundo, você tem que trazer conhecimento da palavra do Senhor. O que nós ensinamos para os nossos filhos? Quando meu filho foi para a América, eu falei com ele: olha o que você aprendeu, olha o que você viu, olha o testemunho que você viu. Agora você vai para lá e seja homem, mas homem de Deus. E graças a Deus, Deus o conservou. E saber de muitas lutas que ele teve, mas o Senhor o guardou. Deus nos chama a honrar a palavra, irmãos. O Evangelho hoje, a palavra não está sendo honrada. Muitas das vezes você vai falar da palavra para alguém, ele começa a querer pisar na palavra. Os sacerdotes devem honrar a palavra de Deus. 1 Pedro 4,11. Pedro, estamos entendendo? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Não é o seu oráculo, não. Não é a sua palavra, não. É a palavra de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre. Se Deus chamou você para servi-lo, Ele vai dar a força, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meu irmão, você como sacerdote, agora da nova aliança,
você é um eleito de Deus, você é purificado dos seus pecados, ungido para o serviço, para uma vida de obediência e para honrar a palavra de Deus. É isso que o mundo quer ver de nós, como igreja. Como sacerdotes somos privilegiados, pois cada um de nós temos acesso a Deus, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Como é triste, irmãos, é claro, que a gente vê as necessidades das pessoas, procurando as coisas. A gente sabe de pessoas que saem, anda quase 1000 quilômetros para ver uma pessoa, e chega lá, essa pessoa não atende, nem vai na reunião. Mas por quê? Aquela pessoa fixou naquela pessoa como o sacerdote, é só ele. É só ele. Nós somos privilegiados. Como sacerdotes somos privilegiados, pois cada um de nós temos acesso a Deus a fim de oferecer sacrifícios espirituais. São obras que são feitas para honrar a Deus. Por causa de Cristo, sob a direção do Espírito Santo e orientação da palavra de Deus. Lá em 1 Pedro 2,4, no versículo 15, nós lemos que fala sobre sacrifícios. Como sacerdotes, que sacrifício vamos oferecer a Deus? Vai pensando, qual é o sacrifício que Deus está querendo de você? Abramos a Bíblia, Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o sacrifício que Deus quer que você ofereça a Ele? Oferecer o nosso corpo a Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Como vou oferecer o meu corpo às drogas, aos vícios, à prostituição, à libertinagem, aos desvios? Como cristão, isso não tem coerência. Como conhecer a vontade de Deus? Diz aqui, apresentar o meu corpo. Eu começo a entender, conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida, quando eu apresento a minha vida para Ele, como sacrifício vivo cada dia. Eu tenho que ter um propósito. Eu sou um privilegiado, graças a Deus, pela graça do Senhor. Essas coisas que eu escrevo aqui, que pesquiso, isso foi dia 6/9/14. Eu escrevi isso aqui, rascunhei já um monte de coisa, com 2 horas e 15 minutos eu escrevi isso aqui. Sou um privilegiado. 7 horas, 7 da manhã, dia 14. É um momento que eu tenho. Durante o dia eu posso ter, à noite pode ter, você ter, você escolhe o seu momento. É um momento de me oferecer a Deus naquele momento. Eu escolhi isso. Você tem que, no dia a dia, apresentar o nosso corpo, né? Segunda, ter vida separada, ser santo. Separado quer dizer ser santo. Eu me separo para o Senhor, é sacrifício vivo. Irmão, ser separado, ser santo neste mundo de iniquidade, de pecado, onde os seus olhos, a cada lugar que você vê iniquidade, licenciosidade, sensualidade. Você tem que olhar e ser misericórdia, que o sangue me cubra. Tem que vigiar. E outra, como conhecer a vontade de Deus? Ter uma mente transformada. A mente transformada. O nosso corpo, a nossa vida e a nossa mente, todo o meu ser, é o meu corpo, apresentar como sacrifício vivo. Ao levantar-me, Senhor, guarda-me deste dia.
tem misericórdia. Então, quais são os sacrifícios que o sacerdote vai oferecer a Deus? Você tem que oferecer o quê? O vosso corpo. Olha isso. A gente vê a juventude hoje estragadas, trocando a bênção por lentilha, trocando a bênção por alfarrobas. E o filho pródigo, quando deixa a graça de Deus, Deus o aguarda. Eu tenho pensado, se é do mundo, o mundo vai engoli-los, mas se é de Deus, um dia o mundo vai vomitá-los. A nossa oração, se é de Deus, que o mundo vomite todos aqueles que são do Senhor. Entendeu? É triste a gente ver as pessoas não entendendo os princípios do Senhor. O pai está lá do alpendre da casa olhando. Deus não mandou ninguém atrás do filho pródigo não, hein? Deus não mandou ninguém atrás do filho dele não, hein? Ele que teve que se arrepender. Eu aqui comendo comida de porco, e os que servem meu pai têm abundância de pão. Levantar-me-ei. E Deus estava na posição aguardando lá na varanda. Não perguntou nada, o vestiu, deu sandália, chamou de volta. Deus está aguardando. E oremos como sacerdotes, aí sim, intercedendo. O que eu devo oferecer ao Senhor? 2. Oferecer louvores a Deus. Hebreus 13:15. Amém? A Bíblia é rica, irmãos. Glória a Deus. 13:15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Deus quer louvor e gratidão é de você, meu irmão. Ele não quer mais grãos, Ele não quer animais, Ele não quer nada. Ele quer ver o sacrifício dos seus lábios. Quantas oportunidades a gente pode perder não estar adorando o Senhor, seja aqui no auditório, em qualquer lugar, porque a adoração independe de quantidade, é você com Deus. Irmãos, a única adoração que Deus aceita é de lábios remidos. Muitos louvores acontecem no mundo, estou louvando a Deus, mas a vida está longe de Deus. Deus não aceita muito isso não. Fogo estranho. Então oferecer louvor a Deus. Lembra que quando você for ao grupo familiar, você está com os irmãos ali para oferecer louvores a Deus. O seu corpo ali com um sacrifício vivo. Oferecer louvores ao Senhor. Terceiro sacrifício. Hebreus 13:16. Fazer o bem e compartilhar os próprios recursos. Deus tem nos dado graça sobre isso, irmãos. A gente louva o Senhor que tem irmãos que vê a necessidade de outros. Deus te dá, não é só para você não. Às vezes eu tenho muito e o meu irmão do meu lado está tendo falta. Isso não é amor que vem do Senhor. Se é malandro, manda ele trabalhar, porque o malandro que não trabalha não come, a Bíblia também diz. Mas você sabe, Deus te dá discernimento se há necessidades de suprimento com a causa de Deus e com a causa dos irmãos. Hebreus 13:16 diz o que? Vamos lá. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Sacrifício de louvor acompanhados com ação amorosas, mas não só palavra, mas ação realmente. Que o Espírito do Senhor nos leve a isso. Com o sacerdócio, qual é o outro sacrifício que eu faço para o Senhor? Romanos 15:16.
levar pessoas a Cristo. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus, Paulo dizendo, completando o texto que começa em 15, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. Irmãos, eu tenho lido uma leitura diária, eu até dei um para o Júlio, pessoa que escreve lá muito sábia. Ele fala um contexto lá da reunião da igreja. A reunião da igreja aqui é para nos edificarmos. Se o visitante, a pessoa não crente estiver aqui, que ele se converta ao Senhor. Mas a reunião da igreja, como era no Novo Testamento, eles se edificavam, fortaleciam e exerciam seu sacerdócio lá na rua, lá no trabalho. Lá ele ia ganhar vidas. Nossos jovens, agora tem o Enem, vamos estar orando pelos irmãos, vamos fazer o Enem. Que eles lá na universidade sejam santos diante do Senhor, e que eles mudem o ambiente, que ganhem vidas lá. Não é função do pastor na pregação geral. Hoje faz os grandes conglomerados de gente, diz que converteu muito, depois a gente não vê, as pessoas não perseveram. Será que se converteram realmente? Porque quando o Espírito Santo faz a obra, ele transforma, a gente vê, ele traz. Então levar pessoas a Cristo. Paulo, em seu ministério sacerdotal, é apresentar a Deus uma oferta de uma multidão de convertidos. Essa era a oferta que ele oferecia a Deus. Quantos, através do nosso testemunho, chegaram a conhecer o Senhor? Talvez eu não saiba, na eternidade nós vamos saber. Semeia, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Semeia na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no dia a dia, vai colher. Talvez você não vê o fruto do seu trabalho, mas na eternidade será feito. Um outro sacrifício que Deus, sacrifício espiritual, é a oração. 1 Timóteo 1ª carta a Timóteo, capítulo 2, 1 a 7. Oração. Como é difícil, né, irmão? Quantas barreiras temos para orarmos? Às vezes nós vamos atrás de um sacerdote para orar pela gente, sabia? É claro que eu dependo das orações dos irmãos. É claro que eu também tenho que orar pelos irmãos, mas eu não posso usar o irmão como meu intercessor, não. Eu tenho o privilégio, irmão, sou sacerdote, você é. Porque você tem que sair daqui para lá, para São Paulo, Rio de Janeiro, procurar um sacerdote para te abençoar. Pode até ir. Deus é um exemplo da oração. Entra no teu quarto, ore em secreto. Porque a oração, irmãos, é algo que não traz glória. Ninguém sabe os seus momentos lá de luta com Deus. Dois, 1:7. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. A Bíblia não nos manda, como cristãos, xingar a autoridade, mas orar por ela. Temos um novo governo que continuado do mais velho. A gente está orando. Você não queria que fosse a Dilma, mas é ela de novo. Graças a Deus. Graças a Deus agora. Ore por ela. Ore pelo Brasil. O Brasil precisa andar. Eu vejo na televisão, por exemplo, um
programa que tem no 34, no canal 34, a América vista por cima, o Canadá visto por cima. Coisas bem feitas que a gente vê lá. Eu falei, gente, por que essas coisas estão acontecendo no Brasil? A gente lê no jornal de 29 mil quilômetros de estrada de ferro. Eu até comentei hoje com os irmãos. 10 mil quilômetros foi Dom Pedro II. 10 mil quilômetros foi Dom Pedro II que fez. E o restante está meio obsoleto e os 19 mil está parado. Não se faz mais nada. Tem obra de Dom Pedro servindo até hoje 400 anos no Brasil. Precisamos de orar muito pelos nossos políticos. Como diz o nosso irmão Valdir, que está na eternidade, para que criem vergonha na cara. E Deus vai cobrar, hein? Deus vai cobrar. E os irmãos em Cristo que estão assumindo cargos, a responsabilidade deles é muito grande. Eles têm que ser fiel naquilo que é colocado na mão deles, porque Deus vai cobrar. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem no pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto foi designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Irmãos, ele nos chama a atenção aqui de orações, súplicas, intercessões e ações de graça. Na oração, irmão, tudo isso acontece. Oração significa um significado amplo, abrange todo tipo de abordagem reverente. Essa é a oração. O que é súplica? Pedidos específicos para necessidades determinadas. É a súplica. Intercessões, dirigimos a Deus a favor dos outros. Ações de graça, quando abrimos o nosso coração em gratidão a Ele. A oração existe um princípio, um meio e um fim. Quantas vezes chegamos à presença do Senhor e lançamos sobre Ele as nossas necessidades, as nossas ansiedades. No final, Deus está aguardando. Muito obrigado, Senhor. Você, amém? Na hora que Deus vai falar com você, você levanta e vai embora. Aguarde um pouco, ore e aguarde um pouco, para que o Espírito fale no seu coração. 1 Pedro 2, 9 e 10. Diz assim: vós, quem é vós? A igreja, eu, você, todos os salvos, no Brasil e no mundo, é a igreja. A igreja é o corpo do Senhor numa localidade, que está dividido em um monte de denominação, coxa de retalhos, cada um com a sua cor preferida. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Irmãos, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está falando para você. Não é aquele que você vai buscar, não. É você que é. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É o povo que Deus queria lá em Israel. Israel falhou. Será que a igreja vai falhar também? Eu creio que não. 2, 9 e 10. Propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O conceito, o que quer dizer esse texto? Que nós somos sacerdócio real. O conceito do sacerdócio real é extraído de Êxodo 19:6, que diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Está lá em Êxodo, irmãos, o propósito de Deus para com a nação de Israel. Isso não é novo, não. Isso não é da igreja, não. Isso é lá do Velho Testamento, a vontade de Deus. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Israel perdeu temporariamente esse privilégio por causa da sua apostasia.
e porque seus líderes perversos executaram o Messias. No presente momento, a igreja é um sacerdócio real, que se mantém unido com o sacerdote real, Jesus Cristo. E que você não perca essa oportunidade, não deixe a apostasia tomar isso, como tomou de Israel. No momento certo ele vai assumir a sua posição. E também as teologias mentirosas, que Israel, que a igreja substituiu Israel, isso é mentira. Israel tem a sua parte. Quando a igreja for arrebatada, eles vão assumir a parte deles. O sacerdócio real não é somente um sacerdócio que pertence e serve ao rei, mas é também um sacerdote que exerce domínio. Isso por fim se cumprirá no reino do futuro de Cristo. Apocalipse 5:10, no versículo 20 e versículo 6, que diz: e para nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Irmãos, nós reinamos com Cristo hoje como igreja, porque ele é o sacerdote rei. Atos 16. Atos capítulo 16. Versículo 25 e o versículo 31. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Está vendo aqui o que é sacerdotes? Sacerdote santo. E no versículo 31, o que diz? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Eles, presos, estavam o quê? Ministrando louvores ao Senhor, como sacerdote santo. Como sacerdote, e nós entramos, irmãos, como diz, no santuário do céu pela fé, com o propósito de adorar. Paulo e Silas na prisão estavam adorando ao Senhor. É a função deles de sacerdócio, é a sua função de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. Agora, como sacerdócio real, o que aconteceu com eles? Eles pregaram o evangelho ao carcereiro, e diz que toda a casa dele se converteu. Como sacerdócio santo, aqui no texto diz, de 1 Pedro 2, 9 e 10, como sacerdócio santo, nós entramos na presença do Senhor, pela fé, no propósito de adorar o Senhor. Isso é o nosso propósito. Cada reunião, cada momento, nós temos um momento de adorar o Senhor. E como sacerdotes reais, saímos ao mundo com o propósito de testemunhar. Testemunhar de quê? Do reino do Senhor. Testemunhar do reino do Senhor. Somos igreja, somos sacerdote de Cristo, que é o sumo sacerdote. Interessante, irmãos, o versículo 9 aqui na minha Bíblia, quando eu li, tem uma palavra assim, tem um comentário aqui do irmão, e ele coloca assim: caminhar com Deus em adoração. Eu achei isso aqui muito lindo. Ele diz assim: este texto não somente aponta ao louvor, mas apresenta uma revelação básica da Bíblia. Deus quer pessoas que andem com Ele em oração. Deus quer pessoas que andem com Ele em oração, marchem com Ele em louvor, e agradeçam e louvem a Ele. Observe a progressão na descrição de Pedro sobre as pessoas do Novo Testamento. Primeiro, somos uma geração escolhida, um povo que começou com a escolha dos 12 feito por Jesus, e que se tornaram 120, aos quais foram adicionados milhares do Pentecostes. Somos parte dessa geração em expansão constante, escolhidos quando recebemos Cristo. Somos um sacerdócio real,
de acordo com a antiga aliança, sacerdócio e realeza eram separados. Somos agora, na pessoa de nosso Senhor, todos reis e sacerdotes para Deus. Apocalipse 1:6. Uma multidão que louva e um grupo real preparado para caminhar com Ele na luz ou lutando com Ele contra as hostes das trevas. Somos uma nação sagrada, composta de judeus e gentios, um só sangue de cada nação debaixo do céu. Somos seu próprio povo especial. A intenção de Deus na época de Abraão era chamar um povo com uma missão especial, proclamar seu louvor e propagar sua bênção por toda a terra. Esta é a minha missão, esta é a sua missão, esta é a missão da igreja. É o privilégio de todos os salvos em Cristo, de sermos sacerdócios, santos diante do Senhor, e sacerdócios reais, porque nós fazemos parte de um reino sacerdotal. É isso que devemos tomar posse cada dia, e que isso deva ficar no coração do irmão, dos irmãos da igreja, porque muitos irmãos nós não entendemos essas coisas. A palavra de Deus é muito clara. Agora você sabe, você é sacerdote diante do Senhor. Não precisa colocar alguém à sua frente dependendo dele. A sua dependência tem que ser do Senhor, porque se eu não depender do Senhor, eu vou procurar dependência de homens. Essa é a verdade. As pessoas, elas erram por não conhecer as Escrituras. Se conhecessem as Escrituras, muitas hierarquias eclesiais já tinham caído por terra. Se o povo de Deus entendesse o que é o ministério dele diante de Deus, a unção que ele tem dele, do Espírito Santo na vida dele, a unção do Santo, o Santo é Jesus Cristo na nossa vida, e que nós devemos entender que somos templo do Espírito Santo de Deus, e que você entenda isso. Passe para os seus filhos, que eles sejam dependentes de Deus neste mundo, não dependentes de homens, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Então você, a partir de hoje, entendeu que você é o quê? Sacerdote. Todos, não existe uma classe sacerdotal do quais os homens devem se ajoelhar, beijar e pedir intercessão. Não existe. O único sacerdote que existe hoje não é mais de uma família, o sumo sacerdote não é mais de uma família escolhida, é Jesus Cristo. E como salvos e remidos pelo Senhor, somos uma nação sacerdotal, como Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que vivamos isso, vivamos esse texto, e que o Espírito do Senhor dê entendimento a todos nós cada dia mais acerca destas coisas, porque são verdades da palavra do Senhor que saltam aos nossos olhos, que saltam da palavra que é a Bíblia, e que estudemos ela cada dia e meditemos nela, e que vivamos neste mundo como testemunhas do Senhor. Amém? Amém.